A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado, meu irmão, não tome nenhuma decisão antes de ouvir essa palavra do pastor Moisés Leopoldino. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que você receba mais mensagens como essa. E se puder, já deixa o seu like para que esse vídeo alcance outras vidas, alcance mais corações, amém? Vamos pro vídeo. E as piores decisões da vida, pastor Samuel, elas são tomadas no desespero. As piores decisões da vida são tomadas em momentos de angústia, de perplexidade. Então é muito fácil tomar uma decisão errada quando os cálculos também dão errado. Mas Deus está dizendo: me consulte, me pergunte. Eu tenho uma direção, eu tenho uma resposta, eu tenho um caminho no meio das águas. Quem acredita que esta noite é noite de resposta? Você acredita que esta semana Deus vai te dar uma direção? Uma direção para o sim ou para o não, para ir ou para voltar, para ir, ficar ou para ir. Deus não vai te deixar enganado. Consulte ao Senhor. É isso que você está fazendo aqui hoje. Posso falar? Tem gente aqui, bispo, que já estava com a decisão tomada e nem tinha orado para tomar a decisão. Não, eu vou tomar a decisão. Eu estou baseando a minha decisão na circunstância. Eu estou baseando a minha decisão nos fatos. Eu estou baseando a minha decisão no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo. Mas você não sabe o que Deus disse, ou o que Deus tem para dizer. Então, de repente, você pode tomar a decisão mais errada da tua vida. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós poderíamos dar muitos, mas vou dar um exemplo. A Bíblia diz que certa vez houve uma fome em Belém. Onde foi a fome? Bispo Neuza, ter fome em qualquer lugar do mundo não é tão complexo como ter fome em Belém. Porque Belém quer dizer casa do pão. Imagina você levantar de manhã e ir na padaria e o padeiro dizer não tem. Você de repente você vai ficar irado com o padeiro missionário, com o dono da padaria. Mas que padaria é essa? Que padaria é essa que não tem pão? Mas lá continua sendo uma padaria, sim ou não? Não tem pão aquele dia, mas é uma padaria. Talvez faltou a farinha, faltou o padeiro. Talvez naquele dia a máquina estragou, mas é uma padaria. Mas o Elimeleque diz: que casa de pão é essa que não tem pão? Eu vou para Moabe. Tomou uma decisão baseada em fatos, em sentimentos. Mudou para Moabe. Sabe o que aconteceu em Moabe? Ele morreu, seus 2 filhos morreram, a riqueza da família acabou. E lá em Moabe se ouviu uma notícia um tempo depois. Está sabendo? Está sabendo? Está sabendo? Sabendo de quê? A padaria está funcionando de novo. Lá em Belém tem pão. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. O que tem de gente que vai se arrepender por ter saído da padaria com raiva? Meu irmão, não é porque teu casamento tem uma crise que ele não é de Deus, não. Continua sendo casamento. Não é porque tua família tem um problema que deixou de ser família, não. Continua sendo família. Talvez só está faltando pão hoje, talvez a máquina estragou hoje, está faltando alguma coisa hoje, mas Deus vai resolver isso. Não tome decisão sem falar com Deus. Diga glória a Deus. Agora olha o que aconteceu. A Noemi volta alguns anos depois, e sabe qual foi a palavra que a Noemi disse? Olha o que uma falta de direção causa na vida de alguém. A Noemi disse assim: eu cheguei cheia e estou voltando vazia. Eu cheguei aqui cheia e estou voltando vazia. Cheguei rica, estou voltando pobre. Cheguei casada, estou voltando viúva. Eu cheguei aqui mãe e estou voltando com os meus 2 filhos mortos e sepultados. A Ruth sai de Moabe na direção para Belém. Sai vazia, em Belém fica cheia. Sai solteira, em Belém casa. Sai pobre, em Belém fica rica. Porque uma decisão tomada na direção de Deus, ela traz prosperidade, ela traz saúde, ela traz paz, ela traz bênção. E Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: me consulte, eu tenho uma resposta. Dê glórias a Deus, porque tem uma resposta de Deus para a tua vida, tem uma resposta de Deus para a tua casa, tem uma resposta de Deus para esta decisão tão importante que você precisa tomar por esses dias. Será que não tem aqui um profeta? E aí, pastor Eliseu, eu vou falar de algo aqui que nós pentecostais é muito habitual nosso. Nós transferimos toda a responsabilidade da resposta ao profeta.
Quando disseram assim: Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias, está aqui. Olha o que o rei de Judá disse. Então fica tranquilo, Eliseu, eu nem vou falar mais, a palavra é tua, a oportunidade está contigo, porque a palavra do Senhor está na tua boca. Só que o profeta não pode falar sem Deus mandar, dizer que viu sem ter visto, dizer que Deus mandou sem Deus ter mandado. Então o profeta, pastor Enoque, não pode chegar lá e dizer: olha, Deus está dizendo. Então, mas ele não podia dizer, porque Deus ainda não tinha falado nada para Eliseu. Deus não tinha revelado nada para Eliseu, meu bispo, nada. O Eliseu chegou, ainda teve uma discussão entre Eliseu e o rei de Israel. E agora alguém está olhando para Eliseu e dizendo assim: Eliseu, a única alternativa aqui é você. Cadê a revelação? Cadê a profecia? O que Deus falou? O que Deus mandou falar? O que você está vendo? Olha, ver eu não vi nada. Me falar, Deus ainda não falou nada. Me revelar, Deus ainda não me revelou nada. Deus não me mostrou nada metafísico, nada sobrenatural. Mas como eu sou profeta e conheço a Deus, eu tenho uma estratégia para apresentar para os senhores. Traga-me aqui um músico. Porque desde a hora que eu cheguei aqui, eu já vi gente dizendo que Deus vai matar. Eu já vi gente duvidando, eu já vi gente dizendo que vai morrer, eu já vi gente dizendo que o cálculo deu errado, mas eu ainda não vi música. Então vocês podiam me trazer aqui um músico, porque o que está faltando nesse vale aqui não é murmuração, está faltando neste vale louvor. Então manda trazer aqui um músico, porque a música vai mudar tudo aqui nesse vale. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus. Isso, mas me levante bem alto mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Encontre força para me cantar, para cantar a mim no meio deste vale. Encontre força para me louvar quando os cálculos dão errado. Tens coragem, minha filha, de me louvar depois desse diagnóstico que recebeste? Tem coragem, meu filho, de glorificar o meu nome mesmo depois de tudo que aconteceu essa semana? Tem coragem de cantar para mim mesmo sabendo o BO que você tem que resolver amanhã? Deus está dizendo: eu não quero murmuração, eu não quero reclamação, eu não quero ver você dizendo do que chegou, do que está faltando. Eu quero aqui um músico. Levante as tuas mãos e por um minuto dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, porque o louvor muda tudo. Dê glórias a Deus porque você está numa situação que não sabe o que fazer, mas Deus está usando a minha boca para dizer: quando você não souber o que fazer, cante. Quando você não souber o que fazer, louve. Quando você não souber o que fazer, adore. Quando você não souber o que fazer, glorifique. Quando você não souber o que fazer, coloque um louvor em ação. Eliseu, um músico, sim, eu conheço Deus. E eu não posso mentir para vocês. Até este exato momento, pastor Eliseu está dizendo, até este exato momento, Deus não está aqui. Pastor Samuel, Eliseu não mentiu, porque profeta não pode mentir. Profeta não pode enganar, não pode iludir. Olha, gente, Deus não está aqui. Mas eu tive uma ideia. Vamos colocar música no vale, vamos pôr louvor no vale, vamos pôr gente para tanger no vale. Para que, Eliseu? Porque se acontecer isso, Deus vem. Porque o louvor faz Deus entrar onde ele não estava, faz ele chegar onde ele não estava presente. Aí a Bíblia diz que foram buscar o tangedor, porque no monte tem muita gente louvando. Agora no vale tem que mandar buscar. Manda buscar. Aí o tangedor prepara o instrumento dele e vem para o vale. Porque o verdadeiro adorador é aquele que tem um hino para vale. Tem hino para vale aí, irmão? Sabe aquele pior momento da tua vida que alguém diz assim: agora ele blasfema, agora ele desvia. Você diz: não desvio nada. Eu tenho hino para vale aqui. Eu tenho hino para cantar até quando eu estou doente. Eu tenho hino para cantar até quando a despensa está vazia. Aí a Bíblia diz que o tangedor veio. A Bíblia diz assim: enquanto ele tocava. Vocês podem repetir isso? Eu vou ser bem breve, vamos lá. Isso aqui agora é motivo da gente até melhorar nossa adoração. A Bíblia diz, pastor Enoque, enquanto ele tocava, a mão de Deus. A mão de quem? Está escrito aí na tua mão: a mão de Deus veio. Sabe o que Deus está dizendo? Canta que a minha mão vem. Adore que a minha mão vem.
Elevar Igdova série me cantúria. Levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Deus está dizendo: eu vou entrar na UTI, eu vou entrar na CTI, eu vou entrar no fórum, eu vou entrar no diagnóstico. Canta que a minha mão vem. Me glorifique. Deus está provando a tua fé. Enquanto ele tocava, você percebeu que enquanto o rei dizia: Deus vai nos matar, a mão não veio. A água acabou, a mão não veio. O cálculo deu errado, a mão não veio. Mas quando o tangedor tangia, eu vou te falar algo aqui muito espiritual, não sei como você vai entender. Talvez a pirraça com a mãe, com a avó, com a tia, com o vô funciona, mas não faz isso com Deus não, porque pirraça com Deus não funciona não. Não torce o bico com Deus e diz: eu vou chutar tudo para cima, ou Deus faz, ou eu jogo tudo para cima. Então você vai jogar tudo para cima, porque essa revolta com Deus não funciona não. O que funciona com Deus é dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, eu só sei de uma coisa: eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Quantos vieram tanger hoje? Quantos vieram tocar? Quantos vieram cantar? Quantos vieram prestar a Deus um culto de louvor e adoração? Irmãos, o mesmo poder que a murmuração tem de afastar a mão de Deus, o louvor, a adoração tem o poder de trazer. Aí a mão de Deus vem sobre quem? Olha que interessante. Quem trazia a resposta? O profeta. Como o profeta ainda não tinha a resposta, a mão de Deus veio sobre o profeta. A mão de Deus desceu no vale, em cima do profeta, e o profeta disse: assim diz o Senhor. Irmãos, não, levanta a tua mão agora, com muita paciência, porque o que eu vou te dizer é tão bonito, é tão sério, que você precisa estar com a mão assim, ó, aberta para receber. O silêncio deste vale vai ser quebrado. Você que está aí: vou, não vou, fico, o que eu faço? Meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai ouvir no meio deste vale uma voz ecoando, dizendo: assim diz o Senhor. Vai vir uma direção, uma resposta clara, evidente, transparente. Aí, o que disse o Senhor? Fazei neste vale. Fazer o quê? Toda a igreja diga comigo: fazer neste vale muitas cisternas. Agora vamos lá. Agora o nível, pastor Eliseu, da aprovação, ele cresce um pouco mais. Por quê? Porque junto com esta profecia, junto com esta fala, Eliseu disse: diga comigo: não sentireis o vento e nem vereis a chuva. Qual é o nosso vício? Para você entender a palavra vício aqui no bom sentido. Qual é a nossa mania? O nosso costume? Ver e sentir. Estou sentindo. Pastor, eu tive um sentimento. Pastor, eu vi. E quando você está num vale que Deus diz assim: você não vai sentir e nem vai ver. Porque eu estou te ensinando agora a passar por uma situação que você não vai sentir nada, não vai ver nada, mas vai crer em tudo. Eu vou te ensinar, meu filho, a não viver de sentimento e nem viver de vista, mas viver por fé. Faça a cisterna. Não adianta olhar para o vento, você não vai ver nada, você não vai sentir vento. O vento avisa que a chuva está vindo. Não adianta olhar para as nuvens, você não vai ver chuva. Irmão, tem coisa para nós que gostamos disso, de ver e de sentir, passar por uma situação que a gente nem sente e nem vê. E agora, meus pastores, o que é para fazer? Diga comigo: cavar uma cisterna. Agora, cavar uma cisterna sentindo, cavar uma cisterna vendo, missionário, e cavar uma cisterna sem sentir nada. E alguém chegar e dizer: missionário, a senhora ficou doida, você está cavando uma cisterna aí, não vai chover não. Não tem tempo para chuva não, pastora Priscila. Isso não é tempo de chover. Nem vento tem, nem chuva tem. Por que você está cavando essa cisterna? Deus disse para mim cavar. E disse para mim: você não vai sentir, não vai ver, mas acredita em mim, amanhã
amanhã eu vou encher essa cisterna de água. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. De novo, tenha paciência, tem. Sabe o que eu vim aqui dizer para alguém? Tem alguém dizendo, pastor, eu vou cavar uma cisterninha aqui, porque a gente não sente nada, não vê nada. Se eu fosse você, aproveitava essa noite de domingo e afundava mais o poço. Se eu fosse você, jogava mais terra para fora. Sabe por quê? Deus está dizendo, a medida da água que eu vou mandar depende do tamanho da cisterna que você cavou. Eu vou mandar água na proporção do poço que você cavou. Tem gente que vai olhar para o irmão assim e vai dizer assim, puxa vida, quanta água. Ele vai dizer, meu irmão, você sabe o tamanho da cisterna que eu furei? Tem gente aqui sendo chamado de doido, porque você está cavando um poço e nem tempo para chuva tem. E alguém está dizendo para você, não, rapaz, não vai chover não. E você está dizendo, não vai chover mesmo não, mas vai encher de água. Porque para mim, para encher de água precisa chover. Deus não diz nem de onde vai vir a água, porque se Ele quiser vem da nuvem. Se Ele quiser vem do lençol freático. Se Ele quiser a água simplesmente aparece. Então diga pelo menos para um irmão assim, para de questionar e afunda esse poço, irmão. Para de perguntar e afunda mais. Pastor, Deus vai mandar quanto? Depende do tamanho da cisterna. Deus está dizendo para você, o teu projeto vai receber o recurso dependendo do tamanho do desenho que você fez. Eu não vou mandar nem recurso a mais nem a menos, eu vou mandar o que você precisa. Agora, eu vou analisar a cisterna que você cavou. Tem gente que não prepara o ambiente para muita chuva, nem para muita água, nem para muito milagre. Mas Deus está dizendo, cave cisterna. E não cave poucos, cave muitos poços. Aí o povo cavou, pastor Henrique. Obedeceu a Deus. Quem está obedecendo a Deus e cavando? E alguém está te perguntando assim, rapaz, com um ano desse, com as notícias que a gente está vendo na internet, você está esperando água? Com as notícias que os economistas estão dizendo, você está esperando esse poço encher? Tu enlouqueceu? Enlouqueci não. Deus falou para mim, cava o poço que eu encho ele. Eu acredito em Deus. A minha fé está em ação. Tem alguém com a fé em ação aí? Diga glória a Deus. Quem sabe a minha irmã está orando, não está vendo nada, já orou, jejuou, clamou, chorou, fez campanha. Pastor, não senti nada, não vi nada. Continue cavando, porque este poço se encherá de água. E aí, pastor? Aí sabe o que acontece? O terceiro nível do desafio do vale. E já eu termino. Deus disse amanhã. Que dia? Me ajuda que eu termino. Que dia? Então se amanhã eu preciso dormir. Sim ou não? Preciso dormir. Eu vou cavar meu poço e depois vou. Agora eu quero ver você descansar, sem ver a água no poço. Só o poço. Vazio, pastor. Mas eu vou dormir. Mas por que você tem confiança para dormir? Eu estou em pânico, eu estou em desespero. Essa noite eu vou andar dentro de casa parecendo um maluco. E Deus vai dizer, nada, é besteira, vai dormir. Eu te falei amanhã. Você fez o teu papel, tu cavou o poço. O poço é contigo, a água é comigo. Vai lá, vai dormir. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Se alimente bem. Durma bem. Sai dessa agonia. Você está ficando doente, irmão. A ansiedade está te pegando. O pânico está te pegando. Você está comendo mal. Teu cabelo está caindo, irmão. Está parecendo mancha roxa no teu corpo. Só está perdendo a saúde. Só está perdendo o sossego. Pastor, mas e amanhã? E amanhã? Deus está dizendo assim, deixa o amanhã comigo. Antes que houvesse dia, eu sou. Levanta comigo as tuas enderebácia de calamúria séria. Ô glória, pegue a mão de alguém com muito respeito e diga assim, vai dormir em paz. Vai descansar do amanhã, Deus cuida. Deus está cuidando do teu amanhã. Que desespero é esse, irmão? Que agonia é essa? Você está perdendo o sossego, perdendo a paz, perdendo a fome, perdendo o sono. E Deus dizendo, descansa. Deita. Dorme. É porque não é o Senhor. Eu vou te perguntar alguma coisa. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? O desespero? A tua ansiedade vai mudar alguma coisa? Você aumentar a dose da medicação, não vai adiantar nada. Deus te levou para um nível
que você não vai viver de remédio, você vai viver de confiança. Confiança. Alguém vai olhar para você e dizer: rapaz, não sei como tu acredita. É amanhã, já é amanhã, tem que resolver, bispo. Amanhã, só vai dormir, bispo. Vou dormir. Por quê? Porque Deus me disse que amanhã vai estar resolvido. Deus me disse que amanhã nosso problema está resolvido. Irmãos, era muita gente para tomar água. Era muita gente precisando de água. Ó, estou chegando lá. O problema deles, o pedido deles, a campanha deles, tudo deles era pela água. Pelo quê? Água. Ó, dependendo do que acontecesse, eles fariam uma reunião depois da água e dizer: gente, já que a gente bebeu água, vamos voltar e deixar esse negócio para outro dia, porque o cálculo deu errado, vai que dá de novo, vai que no meio do caminho acontece outra coisa, vamos voltar, a gente refaz os cálculos. Quando eles levantam de manhã, todas as cisternas cheias, porque não existe um Deus como o nosso, que trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Sabe como que você vai começar a tua segunda-feira? Você vai começar a tua segunda-feira assim: deitei, dormi, acordei, porque Deus me sustentou. Quem acredita que amanhã tem boa notícia, amanhã tem resposta? Quem acredita que esta semana será uma semana de boas novas, será uma semana de direção, de provisão, de milagres? Beleza. Agora eu cheguei exatamente no final da mensagem. Está vendo como é rápido? Eles queriam água. O que eles queriam? Todo mundo. O que eles queriam? Dependendo ali, eles até, pastor Enoque, eles até voltariam. Olha, nossos cálculos deram errado. Vamos fazer o seguinte, vamos refazer os cálculos. Só que aí quando eles olham a água, Deus diz assim: olha, tem mais uma. Vai beber todos vocês e todos os animais. Porque se racionasse a água, bebia os seres humanos, sacrificava os animais. Mas Deus está dizendo: eu não vou cuidar só de você, eu vou cuidar do que é seu. Maravilha, meu irmão. Antes de agir, pare, ouça a voz de Deus. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, mas quando ouvimos o que Deus quer para nós, certamente escolhemos o melhor caminho. Se essa palavra falou ao seu coração, comenta aqui embaixo, curta para que esse vídeo tenha o maior alcance e outras vidas possam também ser abençoadas com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz em nome de Jesus.